Que a paz de Cristo esteja na tua casa. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo. Estávamos falando no último sobre quando se iniciaria a última obra de Cristo no santuário celestial antes de vir pela segunda vez à terra buscar o seu povo fiel e obediente. Nós vimos que ele iniciou a purificação do santuário celestial em 1844 e a está realizando, portanto, até hoje, posto que ela é a última obra. E como nós cooperamos com ele para que nesta obra nós sejamos havidos por dignos de herdar a vida eterna e possamos herdar aquilo que Deus nos prometeu. É o que nós vamos descobrir no estudo de hoje. Mas antes, vamos orar e pedir a Deus sabedoria para compreender a sua palavra. Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Peço que abençoes quem nos está acompanhando, para que possa, Senhor, não só compreender, mas fazer bom uso de toda a verdade, toda a luz do céu que está por receber agora. Continue falando conosco. Dá-nos o teu Espírito, faz-nos entender a tua Escritura Sagrada. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, devemos lembrar que o santuário hebreu era uma cópia do santuário do céu. Isso também já estudamos, está escrito em Hebreus, capítulo 8, versículo 5. E assim sendo, quando queremos entender a obra de Cristo no céu, basta estudarmos aquela que era realizada na terra. Então vamos ver aquilo que o Senhor ordena que o povo deveria fazer durante o cerimonial do dia da expiação. Isso nós lemos em Levítico, capítulo 23, a partir do verso 27. Mas, aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E, naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que, naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Note que naquele dia, enquanto o sumo sacerdote estava realizando a cerimônia de purificação dos pecados dentro do santuário, o povo fora fazia um exame de consciência, não fosse que algum pecado deles comprometesse o resultado daquela obra. Assim também sendo, nós já aplicando para o contexto do santuário celestial, entendemos que o Senhor deseja que hoje nós estejamos realizando este exame de consciência, pedindo a Deus que nos revele as faltas que nos são ocultas. E aí nos purifique para que estejamos limpos. Por quê? Quando o santuário fosse limpo, os adoradores naquele momento não poderiam enviar mais pecados, porque já não era mais um momento de intercessão, era um momento de limpeza. Isso significa que no dia típico ou antitípico da expiação, no dia de hoje, enquanto Jesus está realizando a purificação, deve haver uma obra para que o pecado na nossa vida deixe de existir, para que logo nós deixemos de enviar pecados através de orações de arrependimento e confissão. Vamos continuar agora na sequência no verso 30. Também toda alma que, naquele mesmo dia, fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do meu povo. Nenhuma obra fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado.
aqui já se nota também a importância da observância do sábado. Naquela época, no dia de expiação cerimonial dos hebreus, comemorava-se como se fosse um sábado. Isso também prefigurava que a verdade do sábado seria redescoberta neste tempo da expiação. Fato que ocorreu, tanto que hoje sabe-se que o dia de repouso é o sábado do quarto mandamento, conforme está escrito em Êxodo 20, a partir do versículo 8. Mas voltando aqui para o contexto, então, hoje devemos estar afligindo nossas almas no sentido de buscar a Deus para que Ele nos revele aquilo que está oculto e precisa ser retirado. E enquanto isso, no céu, a cerimônia de expiação prossegue, de purificação. Agora note o seguinte, Cristo, para poder purificar, por exemplo, tirar todos os pecados do santuário, ele vai ter que literalmente apagar os registros que lá estão. E onde estão esses registros? Nos nossos livros. Falamos sobre isso no outro estudo. À medida que nós cometemos pecados, eles são registrados. E então existe um tribunal que avalia tudo isso. É o que a Bíblia nos revela, conforme nós vamos ler agora em Daniel, capítulo 7, versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Cada pessoa tem um livro de registro no céu. Tudo que nós fazemos, boas ou más obras, intenções, motivações, tudo está registrado fielmente. Nós seremos passados a limpo, por assim dizer. Seremos julgados segundo o padrão da santa lei de Deus. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Daqui nós vemos que somente os casos dos que temem ao Senhor serão considerados, porque o memorial existente é para eles. Quanto aos que não creem, Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 3, entre os versos 17 e 19, quem não crê já está condenado. Portanto, só passa em revista o nome daquele que um dia entrou para o serviço de Cristo, temeu a Deus. Há também, nesse julgamento, um livro onde são registrados os nomes destas pessoas que depois passarão em revista. É chamado de livro da vida. O livro que contém o nome dos que temem a Deus. Nós lemos sobre ele em Apocalipse 21, verso 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, nós, os que cremos, temos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas, quando formos julgados ou avaliados, não deve haver, nos nossos livros, registro de pecados não confessados. Se nós tivermos confessado e nos arrependido dos nossos pecados, certamente eles serão devidamente apagados. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a Bíblia nos exorta a perseverar com fé em Cristo no caminho da obediência sem transgressão, para que sejamos aprovados e os nossos nomes sejam mantidos neste livro da vida.
Em Apocalipse 3, verso 5, nós lemos: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. É importante, portanto, que confessemos a verdade. E como se faz? Obedecendo a Deus. Sendo cristão em toda e qualquer ocasião, em todos os lugares. Se nós o confessamos na terra, certamente Ele nos confessará na terra. Mas se o negarmos, também Ele nos negará. A Bíblia fala daqueles que já entraram para o serviço de Cristo, mas ou se desviaram e não voltaram, deixaram pecados acariciados que não foram confessados, ou mesmo deixaram de confessar ao Senhor Jesus. Estes terão um sério problema no juízo. Por quê? A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 32, versículo 33, o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. E sobre essa mesma classe de pessoas, o salmista, em Salmo 69, verso 28, declarou: sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos como justos. Portanto, hoje devemos confessar nossos pecados adiantadamente, para que quando o nosso nome passe em revista, não tenhamos nada pendente. E aí, certamente, seremos aprovados e nosso nome permanecerá no livro da vida. Seremos tidos como dignos de herdar a vida eterna. Dignos não por ter mérito em nós, ressalto, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo, que é a nossa garantia de salvação. Outro ponto que é importante deixarmos claro aqui, até já falamos dele, mas agora vamos explorá-lo com um pouquinho mais de profundidade, é o fato de que deste juízo participam apenas aqueles que já entraram para o serviço de Cristo. Tanto aqueles que conheceram o Senhor Jesus e o confessaram, quanto aqueles que talvez nunca receberam a mensagem do Evangelho, porém foram fiéis a toda a luz de Deus que receberam e chegou até as suas consciências. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, o Senhor diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, aquele que não crê nem passa em juízo, né? Ele vai ser julgado em outra ocasião, coisa que nós veremos mais adiante em outro estudo. E o caso das pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Deus é justo. Ele julga a cada um segundo aquilo que conheceu. Por exemplo, considere você aquele que morou numa terra pagã, nem teve acesso à Bíblia, nunca ouviu a história do Evangelho, mas a Bíblia ainda diz que aqueles que foram fiéis à voz de Jesus, que lhes falava na consciência, serão também julgados e aprovados. Vamos abrir em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 12, onde a Bíblia fala sobre isso. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O ponto-chave do texto é quando fala que eles serão julgados de acordo com a sua consciência, a voz da consciência. Os pensamentos vão acusá-los ou defendê-los. O que eles acariciaram?
Faço aqui também uma ressalva. Alguém pode pensar, bom, se Deus vai julgar todos de acordo com a luz que cada um teve, por que ter mais luz? Ora, porque aquele que é da luz vem para a luz. Aqueles que um dia estavam no céu, eles aproveitam toda a oportunidade que possuem na terra de obter mais luz. A Bíblia também diz que aquele que não é da luz, ele se afasta da luz. Então, se alguém se afasta da luz para não receber o conhecimento, nisso está a evidência de que não está nele a semente divina. É necessário também mudança. E Deus pode mudar? Pode, claro. Cristo vai trabalhar no coração dessa pessoa. Se ela não for resistente, pode ser ganha também. Nós falamos há pouco que os ímpios não são julgados nesse juízo. De fato, a Bíblia ensina que o caso deles é considerado a posterior. Nós vamos abrir em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 4, e falar sobre isso. E vi tronos, e assentaram-se sobre aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A Bíblia fala que os santos estarão no céu. Jesus vai vir à terra pela segunda vez, vai recolher o seu povo fiel e obediente e vai levá-los consigo. Ao chegar lá, não estaremos ociosos, teremos muito trabalho. Julgaremos tanto os ímpios quanto até os anjos, segundo a Bíblia ensina. Inclusive o livro de Isaías fala que a herança do justo vai ser julgar o ímpio que aqui na terra o oprimiu ou o condenou injustamente. Vamos abrir em Isaías, capítulo 54, verso 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. E em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Portanto, estaremos julgando ímpios e anjos maus durante aqueles 1000 anos que passaremos no céu com o Senhor Jesus. Naquele período, os ímpios estarão mortos, dormindo no pó, por assim dizer, aguardando até o momento posterior, onde aquele julgamento que foi passado sobre eles será finalmente executado. Isso nós veremos já mais adiante em outro estudo. Aqui fica só um pequeno resumo, um ponto para que você tenha curiosidade e possa buscar continuar conosco. Portanto, nós estaremos durante esses 1000 anos julgando tanto a ímpios quanto aos demônios. E ali será determinada a sentença de cada um. Sentença essa que será executada após esses 1000 anos. Durante esse período, os ímpios estarão mortos. Conforme nós lemos em Apocalipse, é dito que os mortos, os outros mortos, não reviveram até que os 1000 anos se passaram. Portanto, nós conseguimos entender que agora, em que Jesus está realizando este trabalho de purificação do santuário, nós estamos sendo julgados. Inclusive, a Bíblia fala isso de maneira clara em Apocalipse, capítulo 14, verso 7, numa mensagem enviada a todas as pessoas da terra, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória,
porque vinda é a hora do seu juízo. E aqueles que serão aprovados deste juízo são descritos no versículo 12, que apresenta a sua característica essa que você e eu devemos possuir também. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Sabendo que estes são os que finalmente se salvarão, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Deseja você cooperar com a obra de Cristo na tua vida, para que você esteja nestas condições, para que você seja achado como alguém obediente aos 10 mandamentos? Isto é possível pela fé em Jesus. Cristo fará isso em você, se você o permitir. E se este é o teu sincero desejo, quero orar por você agora. Vamos fechar os olhos? Senhor nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor nos deu uma verdade maravilhosa de salvação. Nós temos estudado que o Senhor concedeu a salvação sob condições. Condições estas que são justas e razoáveis. O retorno à lealdade a Ti e ao Teu reino. Obediência aos Teus 10 mandamentos. Perdoe os nossos pecados. Derrame o Teu Espírito sobre nós. Faça-nos, Senhor, sermos obedientes. Que o Senhor Jesus trabalhe em nossos corações. Estamos aqui apresentando, Senhor, a nossa fé nele e a nossa permissão para que o Senhor haja nas nossas vidas. Salva-nos, Senhor, porque em Ti confiamos. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Chegamos ao fim do nosso estudo. Hoje nós aprendemos sobre esta última obra que Cristo está realizando agora no céu, com a qual nós podemos cooperar para a salvação das nossas almas. E vimos como nós podemos e devemos cooperar se queremos ter o nosso nome mantido no livro da vida. Mas nós sabemos que temos um inimigo que não dorme, que vai trabalhar contra os nossos interesses eternos, vai procurar nos enganar e nos desviar desta senda certa que nos leva ao céu. Por esta razão, nós temos um próximo estudo reservado para que nós possamos de antemão conhecer qual é a sua estratégia e não sejamos levados por ele. Te convido a continuar conosco, assistir o próximo estudo, para saber qual é essa estratégia do inimigo, desviar-se dela e continuar no caminho certo para a salvação. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.